Em Ribeirão das Almas, um vilarejo mineiro escondido entre colinas verdes e estradas de terra, o tempo corria de forma diferente. Lá, o silêncio das manhãs era quebrado apenas pelo som de sinos distantes e o relincho dos cavalos que viviam na fazenda Relâmpago, um santuário construído com suor, lágrimas e redenção. Foi ali que Antônio Rodrigues encontrou uma segunda chance. Anos atrás, ele estava à beira do abismo, abandonado pela esposa, rejeitado pelo filho e à beira da falência. Até o dia em que, num leilão de animais condenados, gastou seus últimos R$ 50 em um cavalo moribundo chamado Malhado, que mais tarde seria reconhecido como Relâmpago, um campeão desaparecido, vítima de um esquema de corrupção nas corridas. Relâmpago não apenas sobreviveu. Ele salvou a vida de Antônio, expôs criminosos poderosos, uniu pai e filho, e deu início a um projeto que mudaria a vida de muitos animais esquecidos. A Fazenda Relâmpago tornou-se um refúgio, um símbolo de recuperação, tanto para os cavalos quanto para as pessoas. Mas o destino, impiedoso e cíclico, nunca deixa que a paz dure para sempre. Foi numa manhã abafada de setembro que a ameaça chegou. Um envelope branco, com um selo dourado e uma proposta em letras frias, a mineradora Ouro Alto havia adquirido direitos de exploração em várias regiões da Serra, incluindo as terras ao redor de Ribeirão das Almas. Com promessas de empregos, desenvolvimento e progresso, a empresa planejava instalar uma unidade de extração que transformaria as montanhas verdes em crateras. O rio que alimentava os campos e saciava os animais seria contaminado. As casas perderiam valor. As histórias perderiam o chão. Alguns moradores se encantaram com a promessa de dinheiro fácil. Mas outros, os que sabiam o que significava cuidar da terra com as próprias mãos, sentiram o golpe profundo no peito. Antônio foi um deles. Eles querem comprar o que não tem preço, disse ele ao filho, Pedro, agora veterinário e braço direito na fazenda. Querem arrancar a alma da terra. Preocupado, Pedro organizou uma reunião no antigo galpão da fazenda. Vieram vaqueiros, pequenos agricultores, pescadores, professores, lavadeiras. Gente simples, mas com raízes profundas. O sentimento era o mesmo, medo, revolta e impotência. Até que, sentada num banco de madeira com o chale florido nos ombros, Dona Asmira, a anciã da vila, levantou a voz com sabedoria de quem já tinha visto o mundo mudar muitas vezes. Quando os homens não querem escutar, ela disse, às vezes é o som dos cascos que os faz lembrar do que realmente importa. Naquele instante, como se tocados por uma verdade esquecida, todos se entreolharam em silêncio. A ideia nasceu ali, no meio do calor e da poeira. Uma cavalgada. Não um desfile. Mas um protesto vivo. Um ato de resistência conduzido por Relâmpago, o velho cavalo que carregava nos cascos o peso de muitas histórias. Ele, o símbolo da redenção, lideraria uma marcha até a capital regional. Cavalos resgatados. Pessoas de todos os cantos. Uma multidão caminhando pela terra que queriam salvar. Pedro hesitou. Relâmpago já estava velho. Seus passos eram lentos. O vigor de outrora havia se esvaído. Mas bastou que o animal olhasse firme nos olhos do rapaz e relinchasse com força para que toda dúvida desaparecesse. Ele estava pronto. Talvez fosse seu último galope. Mas seria o mais importante. Nos dias seguintes, os preparativos começaram. As crianças da vila trançaram fitas coloridas para adornar as crinas dos cavalos. Mulheres costuraram faixas com frases como Nossa terra não está à venda e aqui é o nosso lar. Homens ajustaram arreios, limparam celas antigas e colocaram os cavalos em fila. Até os que estavam doentes ou mancos fizeram questão de ir. Na manhã marcada, o céu amanheceu limpo, mas o ar estava pesado de expectativa. Quando os sinos da igreja tocaram às 6 em ponto, Relâmpago deu os primeiros passos. Atrás dele, 47 cavalos, todos resgatados, todos sobreviventes. Ao lado deles, homens, mulheres e crianças. E atrás, o povo, um mar de gente caminhando com o coração aberto. A marcha seguiu pelas trilhas de terra batida, cruzando córregos, subindo ladeiras e entrando pelas pequenas cidades vizinhas. Em cada ponto, mais pessoas se juntavam. Era impossível ficar indiferente. Alguns choravam.
Outros batiam palmas. Outros apenas filmavam com os celulares, como quem sabia que estava vendo algo raro e poderoso. Em menos de 2 dias, os vídeos já circulavam por toda a internet. As imagens de Relâmpago marchando com os olhos firmes e o corpo cansado tocaram milhões de pessoas. Hashtags como hashtag O Último Galope e hashtag Relâmpagos Alvavila se espalharam. Programas de TV começaram a ligar para os organizadores. Repórteres queriam saber quem era aquele cavalo. Quem eram aquelas pessoas? O que estavam tentando proteger? Quando a cavalgada chegou à cidade sede da mineradora, já contava com mais de 300 cavalos e 1.000 pessoas. A praça principal estava lotada. O diretor da empresa tentou discursar, mas sua voz foi abafada por vaias. E então, num gesto simbólico e silencioso, a multidão se abriu, formando um corredor. Relâmpago caminhou lentamente até a escadaria do prédio da prefeitura. Parou. Ergueu a cabeça. E relinchou. Não foi um som comum. Foi um grito. Um brado que parecia sair das entranhas da terra. Um chamado ancestral. As câmeras captaram o momento com perfeição. A imagem do cavalo malhado, envelhecido, mas altivo diante do poder, se tornou o símbolo de uma causa. Diante da repercussão, a pressão pública foi avassaladora. Celebridades se manifestaram. Ambientalistas, juristas, jornalistas, políticos. Em poucos dias, o projeto da mineradora foi oficialmente suspenso. E, semanas depois, as terras de Ribeirão das Almas foram declaradas área de proteção cultural e natural. Relâmpago voltou para a fazenda em silêncio. Estava exausto, mas vivo. Os moradores o esperaram com flores, fitas e lágrimas. Ele foi homenageado com uma escultura de barro no centro da vila, com uma placa que dizia, aquele que galopou pela esperança. 2 meses depois, uma surpresa, Estrela de Alva, égua resgatada anos antes, deu à luz um potrinho saudável. Era filho de Relâmpago. Chamaram-no de Brado, em homenagem ao relincho que ecoou por toda a região e virou símbolo de luta. Relâmpago viveu mais alguns meses, tranquilo, respeitado, amado. Até que numa noite de primavera, simplesmente deitou à sombra da árvore onde havia sido enterrada a caixa de provas contra os corruptos do passado, e dormiu para sempre. Não sofreu. Não fez barulho. Apenas partiu. Mas sua história jamais será esquecida. Porque o que ele fez não foi apenas marchar. Ele lembrou o mundo de algo essencial. Que nem toda vitória vem da força. Algumas vêm da coragem. Da memória. Do amor ao lugar de onde se veio. E quando os homens se calam? Às vezes é o som dos cascos que faz o mundo escutar.